E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Elton Bruno e hoje eu trouxe uma super curiosidade que você vai gostar. Recentemente eu fiz uma pesquisa no meu Instagram. Se você não segue meu Instagram, é só seguir aqui, vou deixar o link na descrição. Fiz uma pesquisa, uma enquete, sabendo querendo saber quais os países as pessoas gostariam de conhecer, se de repente ela fosse fazer uma viagem. E a votação quem ganhou foi Portugal. É isso mesmo, se você quer conhecer esse país da Europa que descobriu o Brasil, então fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai descobrir 20 curiosidades sobre Portugal. Vamos deixar de conversa e vamos para o vídeo. E a primeira curiosidade é: em Portugal, as mulheres jovens, as moças, são chamadas de rapariga. Se você chamar por esse nome no Brasil, é até uma ofensa, certo? Porque se dá esse nome às mulheres que trabalham na noite, né? Acompanhantes, as acompanhantes. E em Portugal é de costume de chamar as moças de rapariga. Essa é a primeira curiosidade do país de Portugal. Agora vamos para a segunda curiosidade do país de Portugal. O país ele é pequeno tanto no tamanho como em população. Ele é tão pequeno no tamanho que dá para você cruzar de uma ponta a outra em um dia. Ele tem cerca de 721 quilômetros, certo? Em população, ela é tão pequena que está em torno de 10 bilhões de pessoas. São 20 vezes menor do que o Brasil. Então essa foi a segunda curiosidade do país de Portugal. Agora vamos para a terceira curiosidade do país de Portugal. Em Portugal, desde 2007, é legalizado o aborto, certo? Então se a mulher que mora em Portugal quiser interromper a sua gravidez, ela pode interromper até a 10ª semana, certo? E isso pode fazer totalmente de graça na rede pública. Então se a mulher quer interromper, ela pode até a 10ª semana interromper sua gravidez. E a prática do aborto em Portugal é legalizada desde 2007. Essa foi a terceira curiosidade do país de Portugal. Agora vamos para a quarta curiosidade do país de Portugal. Agora vamos falar de política. Diferente do Brasil, que o sistema é presidencialista, em Portugal o sistema é parlamentarista, onde tem o presidente e o primeiro-ministro, onde divide a gestão do país. Então essa foi a quarta curiosidade do país de Portugal. Agora vamos para a quinta curiosidade do país de Portugal. Preferido pelos surfistas, Portugal, que tem uma costa de mais de 832 km, banhado pelo Oceano Atlântico, o país cada vez mais vem recebendo turistas de várias nacionalidades que vêm visitar o país para a prática de esporte. Então, Portugal cada vez mais vem recebendo turistas e praticantes do surf que vem ao país cada vez mais fazendo essa prática de esporte que vem crescendo no mundo todo. A prova disso é que esse ano, nas Olimpíadas, teve surf e o campeão foi um brasileiro. Então essa foi a quinta curiosidade do país de Portugal. Agora vamos para a sexta curiosidade do país de Portugal. A primeira mulher a votar em Portugal foi uma médica em 1911. Então essa foi a sexta curiosidade do país de Portugal. Agora vamos para a sétima curiosidade do país de Portugal. Em Portugal, palavras estrangeiras são poucas usadas. A prova disso é que lá não tem shopping center, diferente do Brasil, lá são centros comerciais. Então essa foi a sétima curiosidade do país de Portugal. Agora vamos para a oitava curiosidade de Portugal. Diferente de outros países que o vinho é feito pela qualidade da uva, em Portugal é diferente a classificação. Lá se classifica a qualidade da uva pela região onde ela é produzida, diferente em outros países que é classificado a uva. Então essa foi a oitava curiosidade do país de Portugal. Agora vamos para a nona curiosidade do país de Portugal. O vinho mais famoso do mundo, um dos vinhos mais famosos do mundo, é o vinho do Porto, que ele surgiu em Portugal, certo? No século 17. Então essa foi a nona curiosidade do país de Portugal. Agora vamos para a décima curiosidade do país de Portugal. Hoje em Portugal vive mais de 180 mil brasileiros. O país é um dos queridinhos dos brasileiros. A prova disso é que eu fiz a pesquisa e mais de 50% falaram que queria conhecer Portugal. Hoje, você para entrar no país, você não precisa de visto. Você pode passar lá até 3 meses, mas o governo pode ir atrás de você para querer saber mais informação de como você está vivendo, onde você está vivendo. Se você passar mais de 3 meses, aí você vai ter que renovar a sua estadia no país. Mas o brasileiro não precisa de visto e você pode passar até 3 meses, 90 dias em Portugal. Segundo os turistas que visitam Portugal, tem 3 coisas que eles mais gostam. Um é o vinho do Porto, o segundo é o bacalhau e o terceiro são os castelos medievais. Então essa foi a 11ª curiosidade do país de Portugal. Agora vamos para a 12ª curiosidade do país de Portugal.
Em Portugal, o estilo musical mais predominante é o fado, onde só um fadista canta, certo? Uma clássica guitarra, ou conhecida em vários países como uma viola, ele canta ao som de fado, né? E esse é o estilo musical predominante, certo? E ele é conhecido como patrimônio da humanidade. Então essa foi a 12ª curiosidade do país de Portugal. Agora vamos para a 13ª curiosidade do país de Portugal. Os portugueses têm costume de falar que no Brasil não se fala português, e sim se fala brasileiro. Você sabia dessa curiosidade? Se você sabia, já comenta aqui. Se você está gostando das nossas curiosidades que a gente está trazendo para você, aproveita e já se inscreve no canal. Fica por dentro de outras curiosidades que eu vou trazer para vocês, de país, de cidade e de muitos lugares legais que você possa gostar. Então aproveite e se inscreve no canal. Essa foi a 13ª curiosidade do país de Portugal. Agora vamos para a 14ª curiosidade do país de Portugal. Lisboa é mais antiga do que Roma. A capital de Portugal, Lisboa, é mais antiga do que Roma, 4 séculos. Lisboa só fica atrás de Atenas e hoje Lisboa é a 2ª capital europeia mais antiga. Agora vamos para a 15ª curiosidade do país de Portugal. A escravidão. Apesar de Portugal ter sido o primeiro país europeu a constituir um mercado de escravos, foi também Portugal a primeira potência colonial a abolir a escravatura em 1761. Agora vamos para a 16ª curiosidade de Portugal. Paixão pelo futebol. Como no Brasil, os portugueses são apaixonados pelo futebol. Os times mais populares do país são o Porto e o Benfica. Quando esses times jogam, é um sucesso em todo o país, que são os times mais populares de Portugal. Agora vamos para a 17ª curiosidade de Portugal. O café. A paixão pelo café chega a ser mais forte e intensa que no Brasil. Em Portugal, até mesmo em barzinho e baladas, as pessoas costumam tomar um café. Agora vamos para a 18ª curiosidade do país de Portugal. Saúde pública. A saúde pública em Portugal não é de graça para todos. Os serviços são cobrados uma taxa moderada para os seus usuários. O governo paga a maior parte e os pacientes arcam com as taxas para cada consulta, urgências, exames e cirurgias. Agora vamos para a 19ª curiosidade do país de Portugal. Você sabe o que é cortiça? A rolha é feita com a casca da cortiça. A cortiça é uma árvore, certo? Que é muito comum em Portugal. Portugal é o maior produtor de cortiça do mundo e responsável por mais de 70% da exportação mundial. Mas o material não serve somente para fazer as tampas da garrafa de vinho. A cortiça também é utilizado como isolante térmico, acústico, como também matéria-prima para a confecção de roupas e acessórios. Agora vamos para a 20ª e última curiosidade do país de Portugal: consumo de peixe. Portugal é considerado o 3º país do mundo no consumo de peixe. Para você ter uma ideia, cada português consome em média mais de 55 kg de peixe todos os anos. Entre as espécies mais consumidas nos países são bacalhau, sardinha e peixe-espada. Então é isso, gente. Hoje eu trouxe para vocês as 20 curiosidades do país de Portugal. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, onde as pessoas escolheram que eu deveria falar sobre Portugal. Foi mais de 50% das pessoas escolhendo Portugal para me falar. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição. Também, se você não é inscrito nesse canal, aproveite e se inscreve. A gente está sempre trazendo curiosidade, não só do Brasil, como do mundo, trazendo mais curiosidade de locais, de cidade e muitos lugares. Então, se você não é inscrito, aproveite e se inscreve, compartilhe esse vídeo, deixa um comentário. Isso faz o YouTube entregar para mais pessoas. Então, até o próximo vídeo. Tchau!